O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje, em plena quaresma, esses santos irmãos, esses santos meninos, tão próximos de nós, já que são santos portugueses, de língua portuguesa, hein? Então, para nós, são santos muito caros. Francisco e Jacinta, Marto, né, eram irmãos, são os videntes de Fátima, juntamente com Lúcia. Lúcia, Francisco e Jacinta. Na época, estamos aqui falando em 1917, Lúcia tinha 10 anos, Francisco tinha 9 anos e Jacinta tinha 7 anos. E Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia, ela podia falar, ouvir e ver Nossa Senhora. Jacinta podia ouvir e ver Nossa Senhora. E Francisco podia apenas ver Nossa Senhora. Então, tudo que Nossa Senhora dizia, Lúcia depois transmitia para Francisco, já que ele não podia ouvir Nossa Senhora. Pois bem, então Nossa Senhora apareceu a essas 3 crianças, diz que sobre uma azinheira, Nossa Senhora apareceu e começou a conversar com Lúcia, e ela ia transmitindo aquilo que Nossa Senhora dizia, ia dizendo a Francisco, já que Jacinta podia ouvir. E é interessante aqui, meus santos, que Nossa Senhora, ali naquele diálogo, Lúcia pergunta se ela iria para o céu. Nossa Senhora vai e diz: sim, você vai para o céu. Aqui, meus santos, eu quero apresentar, e espero ser bem compreendido, eu não quero incutir o medo no coração de ninguém, mas eu quero incutir a responsabilidade que nós precisamos ter na nossa vida. Porque criou-se na mentalidade do mundo, na mentalidade atual, uma ideia de que todo mundo vai para o céu. Quem aqui não já ouviu algo como, sei lá, uma pessoa no hospital, depois de algum tempo ali sofrendo,
aí a pessoa morreu, e a primeira frase que nós ouvimos é: ainda bem, descansou. Entenda, pode ser um consolo para os familiares, mas não necessariamente descansou. Como assim? Porque até mesmo se foi para o purgatório, agora é que nós precisamos rezar, porque o purgatório é uma situação que exige muitas das nossas orações, porque é sofrimento, um sofrimento que purga, um sofrimento que restaura a alma para que ela possa contemplar Deus, um sofrimento feliz de alguma maneira, mas algo profundamente doloroso que não se equipara a nenhum sofrimento aqui na terra. E, crê em Deus Pai, livre-nos Deus o sofrimento do inferno. Livre-nos Deus. Mas o que eu queria já de imediato é o que? Tirar da nossa cabeça essa ideia, isto é, vamos para o céu. Todo mundo aqui que está na igreja necessariamente vai para o céu. O padre que está aqui pregando para vocês necessariamente vai para o céu. Não é bem assim. Então, uma menina de 10 anos, ela pergunta: eu vou para o céu? E Nossa Senhora diz: você vai. Ela pergunta: e Jacinta vai? Nossa Senhora diz: ela vai. E Francisco vai? Nossa Senhora diz: vai. Mas ele vai precisar rezar muitos terços. Estou falando aqui de um menino de 9 anos. Vai. Mas ele vai ter que rezar muito. E aí ela pergunta: e a Amélia? Amélia era uma amiguinha de Lúcia que tinha morrido. E a Amélia está no céu? Nossa Senhora diz: ela está no purgatório. Uma amiguinha de Lúcia. Entende? Ora, se Lúcia tinha 10 anos e a Amélia tinha morrido, tá bom, uma menina aí mais ou menos nessa idade. E a Amélia está no purgatório. Percebe aqui, meus santos? Isto é, quando nós ouvimos isso, nós precisamos levar a sério isso. E claro, e se eu quiser aqui então pegar respaldo bíblico para isso, encontrarei vários. Esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Isto é, não vai para o inferno somente quem não cuidou da salvação, mas muitos tentarão e não conseguirão. É a palavra do Senhor. Então, padre, o senhor dizendo isso, eu vou me desesperar. Não, dizendo isso, você vai se jogar nos braços da divina misericórdia, mas ao mesmo tempo, você vai verdadeiramente se esforçar e batalhar. Vocês lembram? Se não lembram, eu recordo da frase de Santo Inácio de Loyola: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Mas este empenho é necessário, que nós de verdade nos empenhemos, que nós de verdade levemos a sério, por exemplo, este tempo de penitência, de conversão, de oração, de caridade, que é o tempo da quaresma. Então, quando Nossa Senhora disse isso, Francisco levou bem a sério. Isto é, que ele precisaria rezar muito. Aí Nossa Senhora se volta para eles e pergunta: oferecer-vos-eis a Deus e suportareis todos os sofrimentos que Ele vos enviar, em expiação de todos os pecados que o ofenderam e pela conversão dos pecadores. Isto é, vocês estão dispostos a se oferecer, vocês querem se oferecer pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados que foram feitos e que ofenderam o coração de Deus? E aquelas crianças
dizem, ou melhor, Lúcia, né, que falava com Nossa Senhora, só ela falava. E Lúcia diz: ó sim, nós iremos, nós queremos nos oferecer pela conversão dos pecadores. Nós queremos nos oferecer para reparar o coração de Deus ofendido por tantos pecados. Então, diz Lúcia nas suas memórias, então tereis, Nossa Senhora disse, tereis muito que sofrer, mas a graça de Deus será convosco e vos fortalecerá. Lúcia disse que quando a Senhora pronunciou essas palavras, ela abriu as mãos e nós fomos banhados por uma luz celestial que parecia vir diretamente de suas mãos. A realidade da luz penetrou em nossos corações e em nossas almas, e nós soubemos de alguma forma que aquela luz era Deus. Elas foram tomadas, banhadas, envolvidas por Deus. Por um impulso interior de graça, nós caímos de joelhos, repetindo em nossos corações: ó Santíssima Trindade, nós os adoramos. Meu Deus, eu vos adoro no Santíssimo Sacramento. E aí começou então, depois desta aparição, digamos, o caminho de oferecimento dessas crianças. Francisco teve já o impulso de dizer: olhe, precisamos fazer penitência. Já que nós precisamos fazer penitência agora, Francisco precisa rezar muito, mas Nossa Senhora, eles se comprometeram com Nossa Senhora de rezar pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora tinha dito que muitos se perdem porque não há quem pelos outros se sacrifique. Então aqui, meus santos, ora, imagine, Nossa Senhora está falando pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora não está falando simplesmente pela conversão dos filhos. Se isso é verdade com relação à conversão dos pecadores, muito mais verdade é de um pai rezar pela conversão dos seus filhos, de um pai fazer penitência pela conversão dos seus filhos, de uma mãe rezar e fazer penitência pela conversão dos seus filhos, da esposa fazer orações e se penitenciar pela conversão e salvação do seu marido, do marido se penitenciar e fazer orações pela conversão da sua esposa, e é claro, e do mundo inteiro. Mas imagine, nós precisamos pedir por intercessão de São Francisco e Santa Jacinta que alcancem para nós aquela luz que os iluminou, a graça de Deus, para que nós tenhamos também este empenho, esta decisão de reparar os nossos pecados. Porque, meus santos, os pecados que nós cometemos na nossa vida, de alguma maneira, eles continuam na história. Sei lá, se você um dia teve uma namorada e namorou de uma maneira errada, e você depois seguiu em frente, você se converteu, mas e ela? O mal que você a ela fez, nela está. E se ela transmitiu este mal a outra pessoa, isto é, quando ela foi namorar um outro rapaz, a ela já namorou de uma maneira errada, porque aprendeu com você o erro, e isso vai passando de geração em geração. Isto é, o pecado continua de alguma maneira na história, de modo que você precisa fazer reparação, e sabendo que Deus se utiliza daquilo que você a Ele oferece com amor, orações, penitências, caridade, e a força curativa, curadora do amor é muito maior do que a força do pecado. Então ter essa confiança, quer dizer, isso deve o quê? Fazer surtir nos nossos corações um desejo de reparação, um desejo de fazer penitência, um desejo de rezar pela conversão, pela salvação dos pecadores.
Pois bem, então Francisco disse: olhe, nós sabemos rezar o terço, né? O Pai Nosso, Ave Maria, mas e penitência? O que é que nós iremos fazer? Aí ele pensou: então vamos dar a nossa comida para os animais. Eles cuidavam dos cordeiros, carneiros. Então vamos dar a nossa comida para os animais e vamos fazer jejum. Começaram fazendo isso. Depois Jacinta teve uma ideia melhor. Disse: não, vamos dar para os pobres. Vamos dar para as crianças pobres a nossa comida. E aí eles iam dando, quando eles iam pastorear, eles iam dando a comida que eles iam levar para eles, para as crianças pobres, até que as crianças já vinham procurando, sabendo que iriam receber. E era um jejum forte, não era um jejum a pão e água, era um jejum absoluto. E isso faz com que a gente tenha vergonha do jejum que fizemos agora, na quarta-feira de cinzas. Mesmo que você tenha feito completinho, direitinho, mas com alguma lamentação, você, como nós diríamos, né? Não sei se essa expressão existe por aqui, mas quantas vezes eu já ouvi lá na minha terra: você é um cavalo velho, reclamando do jejum, enquanto aquelas crianças fizeram um jejum muito mais rigoroso. Então, os três jejuando sem comida e sem água, no verão causticante de Portugal, porque existem regiões na Europa em que o verão, em que quando fica o período quente, é muito quente. Ora, se as aparições duraram até outubro, eles passaram pelo verão durante a penitência. O verão, já que é ali o período de julho, agosto, setembro. Então eles passaram pelo verão. Há alguns anos nós vimos a notícia de parques que pegaram fogo em Portugal e que pessoas morreram queimadas dentro dos seus carros ao atravessarem os parques, de tão quente e seco que estava. Pois bem, então eles, morrendo mesmo de sede, encontraram um riacho. Quando estavam prontos a beber, Francisco disse: bem que nós poderíamos agora oferecer pelo Santo Padre, né? Isto é, até agora nós fizemos penitência pelos pecadores, agora vamos fazer pelo Santo Padre. E eles não tomaram água. Percebe aqui, meus santos, o nível de penitência e de oferecimento a Deus. O que eu quero aqui ensinar, o que eu quero aqui iluminar, não é que vocês repitam necessariamente essas penitências, mas que aprendam a oferecer a Deus as dificuldades, os problemas que visitam vocês. E aí, durante esses jejuns, aquela sede, a fome, deu dor de cabeça. Jacinta, então, com a dor de cabeça tremenda, uma criança de 7 anos de idade, tá bom? Com aquela dor de cabeça, e eles passaram por uma região em que existiam muitas cigarras, e aquelas cigarras cantando, aquele canto estridente, e aquilo agoniou aquela menina, entendeu? Com dor de cabeça, e que disse para Lúcia: manda que elas se calem, as cigarras, manda que elas se calem. E Francisco disse: será que nós não poderíamos também isso oferecer? Oferecer aquele incômodo. Percebe aqui então, meu santinho? Isto é, o seu marido que incomoda você, a sua esposa que às vezes irrita você, e você diz: Jesus, eu te ofereço isso como penitência. As dificuldades da sua vida, em que você diz: Jesus, eu te ofereço em reparação dos meus pecados e do mundo inteiro.
Então nós precisamos aprender a fazer penitência. Repito, não é fazer a penitência pela penitência simplesmente, mas nós termos o foco espiritual, o foco sobrenatural e saber oferecer a Deus. Quando de alguma maneira a vontade de Deus pesa na sua vida, em que você, devido à sua dureza de coração, você tem dificuldade de viver a generosidade para com Deus, e você diz: Senhor, mas eu quero te oferecer isso, porque eu te amo, para que eu te ame mais, e pela conversão e salvação dos pecadores. A responsabilidade dos pais com os filhos, sem sombra de dúvidas, é cuidar dos filhos como um pai e uma mãe de verdade. Isso requer sacrifício de si mesmo, porque eles não vão viver mais para si mesmos. E fazer isso por amor a Deus, pela conversão própria e pela conversão dos pecadores. Cuidar dos pais idosos que já estão cansados e você gostaria de não ter aquela responsabilidade. Você que está doente, e aí você oferece ao nosso Senhor os incômodos daquela doença. Você vai tomar direitinho os seus remédios, você vai se submeter direitinho aos tratamentos, mas você vai oferecer a Deus aqueles incômodos enquanto eles não passarem, se é que eles vão passar. Uma noite mal dormida, em que você não consegue dormir, ao invés de você ficar praguejando, reclamando, enquanto você vira de um lado e do outro, você vai rezar o terço, você vai rezar algumas ave-marias e oferecer a Nossa Senhora em expiação dos seus pecados e os do mundo inteiro. Esses meninos, meus santos, têm isso a nos ensinar. Percebe como é uma celebração adequadíssima no início da nossa quaresma, para que ilumine as nossas penitências, para que ilumine a nossa postura nas nossas penitências, porque senão nós podemos até fazer as coisas certas, mas resmungando, lamentando, reclamando, sem colocar amor naquelas penitências que estamos fazendo. Que nós hoje então, meus santos, peçamos essa luz. Lembra que quando Nossa Senhora perguntou se eles queriam se oferecer, e Nossa Senhora disse que eles iriam sofrer muito, e eles disseram que queriam, que aceitavam, uma luz os banhou. Vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Francisco Marto, de Santa Jacinta Marto, esta graça, essa luz, para que nós também tenhamos, tocados por esta luz, tenhamos essa generosidade, tenhamos essa determinação e aprendamos a ser cristãos amigos da penitência, amigos da cruz e não inimigos da cruz pela qual nos veio a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.